É um prazer estar com todos vocês aqui novamente no NW Podcast. Hoje estamos aqui discutindo os desafios e as oportunidades da atuação multirregional, que é um dos pilares da atuação estratégica do escritório Nelson Williams Advogados. E hoje esse evento faz parte da campanha do Dia do Advogado, cujo tema é Unindo Regiões, Expandindo Direitos. Hoje, junto aqui comigo, conto com a presença do Dr. Rômulo Salles, sócio-diretor da região Sul e da unidade de Campinas. Rômulo, muito bem-vindo. E também conto com a participação do Dr. Vitor Hugo, sócio-diretor da unidade Bahia. Vitor, obrigado por estar presente. E eu sou sócio da unidade de Brasília, sócio da prática de relações governamentais. Queria fazer uma pergunta para cada um de vocês e pedir para vocês resumirem em uma palavra a sua trajetória profissional, a sua região, pode ser também uma expressão, e eu queria saber qual que seria ela. Vitor, começando por você, por favor. O desafio já começa aqui nesse início de conversa e com base na sua pergunta, eu acho que a gente pode resumir na palavra potência, né? Como nordestino, eu vejo uma região do qual estou presente ali todos os dias, que tem a nos oferecer muitas oportunidades, captando aí experiências de diversos locais do país e vendo as oportunidades ali na nossa região. Acho que potência é a palavra aí para resumir tudo isso. Muito bom, obrigado, Vitor. E Rômulo, você teria uma palavra, uma expressão? Com certeza, Alberto. Assim como o Vitor, né, por coincidência, eu sou nascido na Bahia também, nascido em Salvador. Maravilha. E eu poderia dizer que a palavra é superação. Por que superação? Porque, na verdade, eu me considero um baiano raiz que foi se desenvolver profissionalmente na região sul do Brasil. E isso a gente sabe que dos preconceitos, dos bairrismos que a gente tem, e um nordestino ir lá se desenvolver e conseguir superar todas essas barreiras lá no sul do Brasil faz toda uma diferença. Então, acho que a palavra ideal seria superação mesmo. Legal. Obrigado, Rômulo. Realmente muito interessante cada um dos comentários, os pontos de vista de vocês. E se vocês me permitirem, eu já queria entrar aqui no primeiro bloco do nosso podcast, que é sobre visão estratégica. E quando a gente está falando, obviamente, de visão estratégica, a gente olha para o nosso próprio escritório e consegue ver uma atuação de forma muito clara, uma atuação multirregional. E aí, assim, acho que vai muito além da questão logística. Você ter o fato de você ter a presença física hoje, o Nelson Williams ter a presença física em todas as capitais e Campinas, né? Qual que seria, e eu acho que é essa a provocação que eu gostaria de propor aqui para vocês, escutar um pouco de vocês. Por que isso é tão relevante para o escritório? Qual que é a motivação, quais são os principais motivadores para essa expansão multirregional do escritório? E quais, obviamente, também são os desafios em atuar em diferentes regiões do Brasil? Acho que desde o início lá, o Dr. Nelson sempre teve a ideia, né, de expansão do escritório para que a gente tivesse atuação nacional de maneira regionalizada. Isso, como ele diz o ditado, né, em Roma se vive como os romanos, é ter pessoas locais que conheçam a cultura local, que conheçam as pessoas, as autoridades, as entidades da região e aproveitar isso como um diferencial, seja um diferencial de atuação local, sem quarteirização de serviço, seja de atuação local por conhecer a cultura da região. Isso faz toda a diferença, não só na capacidade técnica, mas na capacidade de estratégia de como atuar em diferentes regiões, conhecendo ali, firmemente, como é a cultura local, como é que se comporta o judiciário, o poder administrativo, executivo local. Perfeito. Excepcional esse ponto de vista, Rômulo. Obrigado pela contribuição. Vitor, você tem algum ponto que você gostaria de compartilhar nesse tema? Acho que, em complemento aí o que o Rômulo estava falando, o que a gente brinca às vezes, né? Viver a experiência NW, viver a experiência Nelson Williams é exatamente viver a experiência multirregional, multicultural. Esse ponto que o Rômulo tocou em relação a como despachar com um juiz, por exemplo, é diferente em São Paulo, é diferente na Bahia, no Rio Grande do Sul. Até o sotaque, né, influencia na hora que você vai conversar com algum juiz ou um serventuário, um assessor. Tudo isso vai trazer uma força ou uma fraqueza a depender de como aquela pessoa que está te recebendo, ela vai te ouvir. Então, a Nelson Williams acho que foi muito assertiva lá atrás, quando ela pensou na expansão, pensou num projeto nacional, mas ao mesmo tempo não abriu mão das regionalidades.
Isso né? é Acho que isso importante. foi um diferencial fantástico do ponto de vista estratégico naquela época e que hoje se mostrou bastante assertiva, né? Concordo e falando assim, como a gente conhece, né, tem muito bairrismo nas regiões do Brasil, nós conhecemos Minas, é um estado muito bairrista, o Rio Grande do Sul é um estado muito bairrista, Perfeito. Paraná, então você ter pessoas locais com sotaque local, não parecer ser um estrangeiro, um forasteiro que veio ali para tomar o lugar de alguém, mas sim alguém que compõe ali a sociedade local, faz toda a diferença quando você vai despachar com o juiz, com o promotor ou com qualquer tipo de entidade pública que você possa conversar. Até com os próprios clientes também faz toda a diferença ele saber que ele está lidando com uma pessoa que é da mesma região dele ali, que conhece a cultura dele. Esse ponto é muito importante, até faço um complemento, porque vocês mencionaram, né, a origem de vocês, os locais de atuação, e para mim fica muito claro que, de fato, você, para prestar um serviço de excelência, você tem que atender efetivamente a demanda local. Para você atender a demanda local, você tem que entender, em primeiro lugar, como aquela região funciona. E é muito importante esse ponto de vista e os trabalhos que vêm sendo feitos pelo escritório. Eu digo isso especialmente porque também, como eu estou lá na Unidade Brasília, tem que ter um olhar especial no relacionamento institucional com as autoridades. Você tem que ter uma forma de se dialogar, se portar, até mesmo no trato e até agendar. Você mencionou, Vitor, a questão de agendar a audiência, né? É de um jeito na Bahia, é de um jeito no sul do país, é de um jeito em Brasília. Às vezes, Brasília a gente vê é mais formal, né? Você está com as altas instituições, então você tem que estar preparado para se adaptar a essas regionalidades. Importante, muito interessante. A gente vai entrar, eu acho que aprofundar um pouquinho mais a discussão e tem uma segunda parte da discussão que está relacionada à estrutura e cultura, porque aqui a gente, como é que a gente pode dizer? Existe um desafio, porque ainda que você busque atender essas multi-regiões, você tem que buscar, em alguma medida, manter a essência da estrutura, da cultura, do escritório. E aí, doutor Rômulo, eu queria escutar um pouquinho de você. Como que você enxerga, o que pode ser feito para manter a cultura, os padrões do escritório, atuando em diferentes territórios? E eu vou além. Que tipo de estrutura você enxerga? Pessoas, tecnologias, fluxos, processos? O que é essencial para garantir essa consistência na entrega e manter o padrão de excelência NW? Tá legal essa pergunta, Alberto, porque eu acho que a cultura ela tem que ser intrínseca dentro da estrutura. E para ela tá ali dentro e muito bem arraigada ali, ela tem que ser desde o início. E desde o início, eu digo, no momento até da entrevista. Logo a partir da entrevista que a gente tem com cada um dos candidatos, seja para qualquer área, seja na área administrativa, seja na área do jurídico, seja na área institucional, nós já passamos qual é a cultura do escritório no momento da entrevista. Por que isso? Para que o candidato, caso seja ele o escolhido e ele aceite a vaga, ele já conheça onde é que ele vai trabalhar. Ele não tenha nenhuma surpresa. Se ele conheça onde ele vai e ele entregue as expectativas também, seja um alinhamento de expectativas entre ele e o escritório. Então, eu acho que isso faz uma diferença muito grande e isso começa no momento da entrevista, se efetiva no momento da contratação. A partir do momento que ele inicia, que ele é contratado, ele recebe um kit de boas-vindas. Naquele kit de boas-vindas vem uma apresentação do escritório, vem um manual específico para a área que ele vai atuar e naquele manual ele já vai entendendo de como que o escritório trabalha naquela área específica que ele foi contratado. Isso faz muita diferença para você conseguir ir colocando essa cultura. Além disso, né, nós temos principalmente vou falar aqui por mim também, meus coordenadores, gerentes, eles têm muito tempo de casa. A grande maioria deles tem mais de 10 anos, tem 11, 12, 15 anos de casa. E isso faz muita diferença, porque eles já conhecem, eles já estão habituados, eles não caíram ali de paraquedas. Então, a partir daí, eles conhecem a cultura do escritório e eles têm aquele poder de transmitir a todo novo, para a equipe como um todo, né? Seja a equipe, alguém recém-contratado ou manter para aqueles que estão contratados. Isso vai também muito além, porque o escritório também proporciona, né, encontros
trimestrais entre os gerentes. A gente tem todo um trabalho feito aqui entre gerentes. Para quê? Para que eles discutam, né, cases de sucesso, frustrações das suas regiões, discutam essas coisas e aproxima demais os nossos gerentes a nível Brasil. E ele, a partir daí, entendendo ainda mais próximo o que é a matriz, o que é a estrutura do escritório nacional, espera regional, consegue trazer para a equipe, replicar para a equipe essa cultura. E isso vai se transformando numa sequência que vai fazendo com que a cultura vá ficando realmente forte na estrutura e todo mundo conheça a visão, a missão que o escritório espera de você. Em relação a pessoas, tecnologia e processos, acredito sim que as pessoas elas têm uma grande importância, assim como a tecnologia e o processo. As pessoas via a cultura, aquilo que o escritório espera, e a qualidade técnica. A tecnologia para unir, né, os processos às pessoas. E os processos são nada mais do que o motor para fazer com que aquilo se transforme numa entrega de qualidade. Porque a partir do momento que você tem processo e uma tecnologia, o que é a tecnologia? São sistemas. São sistemas que fazem com que o escritório possa controlar toda a atividade, controlar de maneira qualitativa, quantitativa, a eficiência, a velocidade da entrega e a qualidade do trabalho. Isso faz toda a diferença para quê? Para que a gente tenha aquele controle e que o padrão que a gente esteja entregando ali seja um padrão de qualidade. Aquilo que, de fato, o cliente espera da gente, que é o nosso principal ativo, né? São nossos clientes. Ótimo, ótimo, Rômulo. Obrigado aí pelas considerações extremamente pertinentes e relevantes. Eu não sei se o Vitor tem alguma consideração adicional que você gostaria de fazer sobre o tema? Eu acho que a base, os dois pilares de tudo isso que o Rômulo colocou foi construída a várias mãos aqui dentro do escritório. Ela começa com a liderança do Dr. Nelson Williams, e depois passa por toda a estrutura que de maneira integrada compreendeu que, primeiro, nosso escritório, por ter a capilaridade que a gente tem, por atingir economicamente o país inteiro, a gente tem um papel muito importante, que é o papel de transformação. É a nossa visão, é a razão da gente existir, o poder de transformar o local que a gente está. Essa é a visão do escritório, baseada numa missão que também é igualmente importante. Porque a gente não quer ser só o maior escritório de advocacia full service do país, a gente quer ser o melhor em todas as áreas e com o mesmo padrão, independente da unidade que vai desenvolver o trabalho, né? Então, acho que para complementar tudo isso que o Rômulo falou, trazer a palavra integração. A gente consegue enxergar os problemas do nosso cliente, independente do local em que ele se encontre, de maneira integrada, porque a gente está baseado numa mesma cultura e com o mesmo propósito. Excelente, Vitor. Obrigado pelas... Perdão, Rômulo, quer complementar? Pode. Não, eu só quero complementar falando ali que a gente estava discutindo um pouquinho em relação a processos, pessoas e tecnologias, e eu acho que os três são interligados. Eles não têm um grau de importância maior ou menor. Eu acho que os três em conjuntos é que fazem, no final, a gente entregar o melhor para o cliente. Então, acho que não tem se eles não tiverem intrinsecamente interligados, a gente não tem a garantia de que efetivamente a gente vai ter aquele resultado almejado lá na frente. Principalmente quando a gente trabalha com volume, nós somos humanos, então existe a possibilidade de haver um erro humano e a máquina está ali para ter um controle, a gente ter e saber mitigar aquele risco de trazer algum dano, seja para o escritório, seja para o cliente. Tem uns aspectos práticos que são bem interessantes, né? Porque em que pese a legislação ser a mesma, né? Você tem os tribunais regionais do trabalho, por exemplo, o TRT, que tem em diferentes regiões. Então, você tem um TRT-5 da Bahia, tem um TRT-2, etc. Mesmo o Brasil caminhando na direção ali, através do CNJ, na padronização da numeração dos processos, sistemas, PJE, você ainda encontra um desafio imenso na hora de acessar um processo quando o estado é diferente. Se você tem uma atuação, por exemplo, como eu, só na Bahia, né? Acessar o PJE lá do TRT, do TRF, que seja, o acesso é de uma forma. Quando você vai para o Rio de Janeiro, eu que não atuo lá, preciso pesquisar um processo do Rio. Quando você entra no sistema pela primeira vez, é completamente diferente, né? E a Nelson Williams, ela traz essa solução, porque assim, imagine um cliente que tem uma atuação nacional, um banco. O banco está em todos os estados do país, né? O advogado lá, o jurídico interno, ele está, por exemplo, aqui em São Paulo. E aí ele acessa os processos daqui de São Paulo, ele sabe pesquisar, e aí ele resolve pesquisar um processo da Bahia específico. Ele não atua lá, mas tem um processo específico. Ele não consegue atuar, porque
para entrar no sistema, assim, uma hora ele vai conseguir. Mas sabe que hoje tempo, né, é dinheiro. Então, assim, ele vai ter que aprender a entrar no processo, no sistema. Né? E a Nelson Williams a gente consegue ter essa integração sistêmica. Porque se eu quiser acessar um processo do Rio Grande do Sul, eu vou ligar para a Romulo, me ajuda a acessar o sistema e já baixa o processo e me manda. Eu não vou perder tempo. E essa é a experiência que a Nelson Williams consegue. Excelente, excelente. Agora a gente vai para o terceiro bloco, que é sobre tendências e conselhos, né? E aí é muito um olhar para o futuro da advocacia multirregional. E aí a ideia nesse bloco que a gente está aqui discutindo é tentar visualizar em alguma medida quais são as principais tendências que estão moldando o setor e esse tipo de advocacia com foco em expansão sustentável, inovação, papel da regionalidade da advocacia como diferencial estratégico. E aí a ideia é entender, eu até queria escutar um pouco de você, Vitor, se você me permitir. Quais tendências vocês enxergam para a advocacia multirregional nos próximos anos? Profunda pergunta, né? Primeiro que a gente está vendo aí cada vez mais a economia da escala, né? Isso significa que diversas empresas estão conseguindo atingir mercados diversos da origem de onde aquela empresa nasceu, né? E com isso ela acaba encontrando desafios importantes quando a gente fala de um país continental como o nosso, né? Do qual ela precisa lidar ali com diferentes até regulamentos, legislações, porque o nosso país ele é dividido, né, na esfera federal, estadual e municipal, e cada ente federativo ele tem regramento próprio, né, e uma empresa que quer escalar seus negócios além das suas fronteiras estaduais, ela precisa enfrentar esses desafios para trabalhar dentro da legislação, da conformidade, do compliance. E isso faz com que nós, advogados, a gente não pode mais se limitar a dizer o que é certo e o que é errado. A gente tem que ir além, a gente tem que captar a ideia, a gente tem que entender os desafios de cada uma dessas empresas para que a gente possa, através de criatividade, inovação jurídica, controles, reportes, né, os relatórios dedicados à melhor governança daqueles negócios, compreender esses desafios e entregar uma solução que se adeque a essa realidade, né, de escala. Então, acho que como tendência eu vejo muito nesse sentido, né, e mostrar para cada cliente que busca, né, expandir seus negócios para além de suas fronteiras estaduais, as oportunidades que ele vai encontrar também, né? Porque eu acho que parte do nosso papel é também simplificar aquilo que é complexo. Perfeito. Né? Então, acho que como tendência a gente começar a olhar os negócios muito além dos processos, muito além daquilo que está previsto na legislação, e como advogado compreender também de negócios. Perfeito. Compreender de outras áreas que não apenas a jurídica. Perfeito. Doutor Rômulo, você tem alguma consideração sobre o tema? Só para complementar mesmo o Vitor, né? Nesse caso específico das tendências, acredito que hoje, com a questão de IA, robô, a advocacia ela vai ter que se transformar muito, né? E eu imagino bastante que o que vão esperar da gente é uma espécie de sensibilidade, uma sensibilidade social, uma sensibilidade ambiental, porque isso aí a máquina ela ainda tem um pouco mais de dificuldade para superar. Então, acho que para o advogado, numa questão regional, de conhecer, de ter relacionamento e ter essa sensibilidade, a percepção daquilo ali, eu acho que isso aí pode ajudar muito. É uma coisa que pode agregar demais ao nosso trabalho. Excelente, Rômulo. Eu vou até só fazer um comentário adicional. Você mencionou aí a questão da inteligência artificial. Isso é um ponto que é uma tendência. A atuação da advocacia, ela tem que considerar isso. E quando a gente fala, em alguma medida, em advocacia regional, né? Acho que fica cada vez mais evidente, né, que você estar presente em diferentes regiões é um diferencial estratégico. Acho que muito do que a gente vê, do que era advocacia há 10 anos atrás, mudou. Hoje é completamente diferente. Vocês certamente pegaram uma advocacia, assim como eu, em alguma medida, que era analógica, hoje é tudo Exatamente. Digital. O tempo de resposta hoje é completamente diferente. O cliente ele quer uma resposta imediata, mais célere, quer uma resolução de um problema.
E o advogado ele passa a ter um outro papel que eu acho que é diferente daquele advogado típico processualista, que acompanha prazo, que está ali junto ao magistrado. O advogado hoje ele é um conselheiro, ele é um profissional que está ali sentado à mesa do lado do dono do negócio, que está desenvolvendo uma oportunidade. O advogado ele vem para complementar essa visão. E quando você vê a forma diferente de realizar negócios em cada região do país, porque essa é uma verdade. Você faz negócios de uma forma no Nordeste do país, você faz negócios no centro do país de uma forma, no Sul de outra completamente diferente, com temáticas completamente diferentes. Você consegue ter essa amplitude, essa visão macro, eu diria que isso é um baita de um diferencial único para o nosso escritório, porque eu acho que não existe nenhum outro escritório que tenha essa capacidade de ter uma visão de desenvolvimento de negócios, inclusive em âmbito regional. E o escritório pode se posicionar estrategicamente no desenvolvimento desses negócios em cada região para fortalecer aí a relação com seus clientes. Eu queria agradecer muitíssimo. A gente chegou no final do nosso podcast. Queria fazer um agradecimento especial a você, Dr. Rômulo, a você, Dr. Vitor Hugo, e também registrar um agradecimento para a nossa audiência e convidá-los a continuarem assistindo os próximos podcasts do NW, do Nelson Williams Advogados, que são aqui registrados no nosso canal no YouTube. Um agradecimento e até a próxima.